Um político casado de uma família influente, uma mulher solteira de 28 anos, juntos em um carro depois de uma festa no meio da madrugada. A mulher termina morta, presa dentro de um carro depois que ele caiu em uma ponte dentro de um lago. O político só reportou o acidente depois de mais de 10 horas. Nunca respondeu pelo acontecido e seguiu sua carreira na política até a sua morte em 2009. Parece algo que aconteceria no Brasil, mas aconteceu nos Estados Unidos e eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que Ted Kennedy. Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e toda terça-feira, 10 horas da manhã, eu estou aqui falando de alguma coisa que eu achei interessante. Pode ser um caso criminal, pode ser um acontecimento histórico, pode ser uma teoria da conspiração e outras coisitas desse tipo. Então, se você é uma pessoa tão curiosa quanto eu, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações, quem me viu, quem me vê, porque antigamente eu falava para não ativar a notificação, mas ativa aí as notificações para você não perder nenhum episódio extra, já que hora marcada e dia marcado nós temos. Gente, eu tô tão amarela, Sarah. Tô ficando doida. Os demais recados eu vou deixar pro final do episódio, então vamos logo pro episódio de hoje, porque eu já falei demais. Lá no dia 5 de janeiro, no começo do ano, saiu o primeiro episódio dessa temporada e eu falei da maldição da família Kennedy. Naquele episódio, eu falei por alto sobre o caso de hoje, já que envolve um membro da família e, nesse caso, é o Ted Kennedy. Esse caso é muito complexo e controverso e eu tô muito curiosa para saber a opinião de vocês sobre ele. Quando esse episódio for ao ar, muito provavelmente eu já terei assistido o filme Chappaquiddick, que conta exatamente a história do caso de hoje. Mas pelos reviews, não sei, que eu li sobre o filme, parece que ele puxa muita sardinha pro lado do Ted. E eu não quero fazer esse roteiro aqui, né, influenciada pelo hype de um filme que eu tenho acabado de assistir. Então, é por isso que eu vou deixar para assistir esse filme depois de eu ter já feito esse roteiro aqui e já gravado, né? Ou seja, pra não mudar de ideia depois. Mas comenta aí se você já assistiu e o que você achou desse filme. Bom, Chappaquiddick é uma ilha no estado de Massachusetts, consegui falar de primeira porque eu me enrolo pra falar esse nome, lá nos Estados Unidos, e o caso de hoje ficou conhecido como o acidente de Chappaquiddick. O acidente aconteceu no dia 18 de julho de 1969, uma sexta-feira, mas antes de começar a falar, né, do acidente, a gente precisa conhecer melhor os envolvidos e entender o que estava rolando naquela época, né? Então, primeiro as damas, então eu vou começar com a Mary Jo Kopechne. Eu muito provavelmente estou falando o nome dela errado. A Mary Jo nasceu no dia 26 de julho de 1940 em Wilkes-Barre, na Pensilvânia. Era uma garota que era católica, devotada, boa aluna. Depois da formatura, ela chegou a dar aulas de datilografia e taquigrafia na Montgomery Catholic High School, além de participar como assessora do jornal da escola. Quando o John F. Kennedy assumiu a presidência em 20 de janeiro de 1961, ele deu um discurso que se chamava, na tradução livre, "Se pergunte o que você pode fazer pelo seu país". Esse discurso inspirou muita gente. E a Mary Jo foi uma dessas pessoas que ficou super inspirada por esse discurso e ela participou por um ano de uma atividade do movimento de direitos humanos chamada Mission of St. Jude. Em 63, ela se mudou para Washington para trabalhar como secretária
do senador da Califórnia, quer dizer, do senador da Flórida, né? George Smathers. Quando o Robert Kennedy foi eleito senador de Nova York em 1964, a Mary Jo se juntou à equipe dele como secretária dos redatores dos discursos dele. Ela era muito dedicada aos Kennedy, tanto que ela chegou a ser secretária jurídica dos assessores jurídicos do Bob Kennedy, o Robert, né? Ela também participou como apanhadora do time de softball do escritório dos Kennedy. Uma noite, em março de 67, ela passou a noite inteira em Hickory Hill, que era uma casa da família Kennedy, digitando o discurso do Robert contra a guerra do Vietnã, enquanto ele e os assessores dele faziam mudanças e ajustes nesse discurso. Assim como seu irmão John, né? O Robert Kennedy também concorreu à presidência dos Estados Unidos em 1968 e a Mary Jo ajudou com a redação do discurso dele, que né, o discurso de anunciação da candidatura dele. A Mary Jo e outras 5 mulheres participaram ativamente da campanha dele. Elas foram muito importantes. Elas juntavam os dados e estatísticas de intenção de voto, preparavam as declarações que iriam ser enviadas para os jornais e outras coisas desse tipo. Essas 6 mulheres trabalhavam por longas horas em um cômodo que não tinha janelas, era quente e barulhento. Por esse motivo, elas ficaram conhecidas como The Boiler Room Girls. Mas, em 6 de junho de 1968, o Robert Kennedy foi assassinado. Isso deixou a Mary Jo devastada, e ela não trabalhou mais no Capitólio depois disso. Ela até teve propostas para continuar trabalhando lá, porque ela era muito capaz, mas ela dizia que tudo a fazia se lembrar do Robert. E ela não suportava isso. Ela continuou trabalhando para alguns políticos depois disso, né? E todos diziam que ela tinha um futuro muito promissor, porque ela era muito esperta e, enfim, né? Ela morava com 3 amigas em Georgetown, Washington. Era fã do Boston Red Sox e não era de beber muito. E essa informação vai ser importante mais pra frente. Do outro lado da história, e muito mais conhecido que a Mary Jo, né? Então, por isso que eu não vou entrar em muitos detalhes sobre ele. Além disso, tem já um vídeo sobre a família Kennedy aqui no canal. E, enfim, né? Então, do outro lado dessa história, a gente tem o Edward Kennedy, que era mais conhecido como Ted Kennedy. Ele nasceu em 22 de fevereiro de 1932. Ele estudou em Harvard, depois se formou em Direito na Universidade da Virgínia. Ele foi senador de Massachusetts por quase 47 anos, de 1962 até a sua morte em 2009. Depois que o John foi presidente e foi morto, o Robert se candidatou à presidência e foi morto, o Ted também chegou a se candidatar para presidente dos Estados Unidos, assim como os irmãos dele, e isso foi em 1980. Mas o caso que eu vou contar agora ressurgiu das cinzas, né, durante a candidatura dele, e acabou com que ele não tivesse nenhuma chance de ser eleito. Então, lá no dia 18 de julho de 1969, na ilha de Chappaquiddick, estava rolando uma comemoração, uma homenagem, digamos assim, às Boiler Room Girls e às pessoas que tinham trabalhado durante a campanha do Robert Kennedy. O Ted estava lá nessa festa também. De acordo com a história oficial, o Ted e a Mary Jo não se conheciam muito bem, mas por volta de 11h15 da noite, mais ou menos, o Ted ofereceu uma carona para Mary Jo. Ele a levaria até o lugar que ela deveria ir, né, para pegar a balsa de volta para Edgartown, que era onde ela estava hospedada.
A primeira incoerência já aparece aqui, porque ela não avisou pra ninguém na festa, pra nenhum amigo dela ou ninguém, né, enfim, que ela estava indo embora. E além disso, ela deixou a bolsa e as chaves dela na festa. Voltando para a versão oficial, o Ted estava dirigindo o carro, estava escuro e ele errou uma curva, o que fez com que o carro caísse da Point Dick dentro da lagoa Pocha. Não sei, Pocha. O carro caiu de cabeça para baixo, mais inclinado, né, para o lado do passageiro. O Ted conseguiu sair do carro e só avisou sobre o acidente mais de 10 horas depois que ele tinha acontecido e um mergulhador já tinha encontrado o carro, que estava numa parte bem rasa, né, mas que tinha bastante correnteza. Mas assim, as pessoas de cima da ponte conseguiam ver o carro. E isso, né, porque o primo dele, Joe Gargan, e um amigo do Ted, o Paul Markham, pressionaram o Ted a reportar o acidente. Só por isso que ele reportou o acidente. O corpo da Mary Jo estava dentro do carro e a causa da morte foi considerada como afogamento acidental, apesar de que nenhuma autópsia foi realizada no corpo. Uma semana depois do acidente, o Ted se declarou culpado por ter abandonado a cena do acidente e foi condenado a 2 meses de prisão, sendo que essa pena foi suspensa e ficou por isso mesmo. Nada mais aconteceu. Em 1970, um inquérito sobre a morte da Mary Jo chegou a ser realizado em Edgartown. Foi pedida a exumação do corpo dela, que foi negada. O juiz James A. Boyle concluiu que algumas declarações do Ted não eram verdadeiras, mas o caso entrou em segredo de justiça e nunca deu em nada. Mas agora a gente vai fazer o quê? Vamos entrar nas contradições, inconsistências e o porquê desse caso ser tão polêmico até os dias de hoje, tanto que tem até filme aí saindo dele, né? Então, vamos começar pelo mais óbvio. O Ted sofreu um acidente com a Mary Jo. Ele disse que conseguiu sair do carro com certa facilidade, mas não se lembrava como ele tinha feito isso. Mas ele disse que se lembrava, convenientemente, de ter mergulhado 7 ou 8 vezes para tentar tirar a Mary Jo de dentro do carro. Depois ele disse que desistiu, nadou até a orla e caminhou até o lugar até o lugar, né, que ele estava hospedado, o hotel. Ele não reportou o acidente, ele não pediu ajuda, apesar de ter passado por um quartel de bombeiros, teoricamente, né, porque tinha um quartel de bombeiros no caminho entre o local do acidente e o quarto dele, o hotel. Na verdade, quando ele reportou o acidente, os policiais já tinham identificado que o carro era dele e os policiais foram até o hotel e encontraram o Ted lá sentado comendo com os amigos dele. Tipo, nada acontece feijoada. E foi aí que ele contou a história que eu falei pra vocês. Que ele deu uma carona pra ela, que ele errou a curva e que o carro caiu na água. E ele falou que não tinha reportado ainda o acidente porque ele estava em choque. O Ted só foi dar as caras em público 4 dias depois do acidente, no enterro da Mary Jo. Ele estava acompanhado de alguns assessores, estava acompanhado da esposa dele e ele estava usando um colar cervical que parecia ser muito falso. Ele virava a cabeça para os lados, ele olhava para lá e para cá como nada tivesse acontecido, como se não estivesse sentindo dor nenhuma, nada. E várias pessoas já tinham visto ele sem o colar antes do funeral. E ele entrou mudo e saiu calado do enterro, não deu nenhuma declaração para a imprensa, nada. O público, lógico, estava caindo em cima da imprensa e principalmente em cima da polícia, né? Isso porque, como eu falei, ninguém estava fazendo nada. Eles estavam tentando abafar o caso o máximo possível e o mais rápido possível. O boato que estava rolando ali naquela época, enfim,
era que ele estaria bêbado quando o acidente aconteceu. Por isso, eles estavam abafando o caso, né? Porque o Ted era um senador, era de uma família super importante e talvez a família mais influente, né, dos Estados Unidos. Então imagina o estrago que faria em uma futura candidatura dele para a presidência se ele tivesse causado a morte de uma pessoa por estar dirigindo embriagado. Foi exatamente por causa da pressão do público em busca de respostas, né, enfim, que foi oferecido um acordo para ele, e foi aí que ele se declarou culpado por ter abandonado a cena do acidente. Um detalhe que eu esqueci de falar aqui é que o carro caiu da ponte, só que essa ponte não ficava no caminho para a balsa, que ele falou que ele estava levando a Mary Jo. Tipo, era caminho contrário do lugar da balsa que ele deveria estar indo. Como eu falei, ele aceitou o acordo e depois disso ele resolveu dar uma declaração televisionada. Claro que a intenção dele era reconquistar o apoio do público, né? Mas eu acho que isso não deu muito certo, porque foi aí que a coisa toda começou a ficar muito contraditória e a gente tá falando disso, né, até hoje. Ele deu uma entrevista e foi aí que ele começou a mudar a história toda. Primeiro, ele disse que tinha tentado mergulhar, né, e tal, e voltou pro quarto de hotel, né, e que tava em choque, como eu já falei pra vocês. Essa foi a versão que ele tinha dado até aquele momento e foi a versão que ele tinha dado para a polícia. Mas nessa entrevista ele deu uma informação completamente nova e que ninguém tinha escutado até aquele momento. Ele disse que tentou salvar a Mary Jo várias vezes, né, e tudo mais, e que ele tentou salvar depois mais uma vez. Ele falou que ele foi andando até a festa, então não foi mais até o hotel, e encontrou o Joe Gargan e o Paul Markham, e os três foram até o local do acidente para tentar resgatar a Mary Jo, mas não conseguiram, e foi então que eles foram pro hotel do Ted. Outra coisa que é muito bizarra nesse caso é que nunca foi feita uma autópsia no corpo da Mary Jo, e isso é muito suspeito. Quando perguntaram para o legista do caso, né, o motivo dele não ter feito uma autópsia no corpo dela, ele gaguejou muito, ele enrolou horrores e, por fim, ele disse que não precisava, que não viu necessidade e que a polícia não pediu. Eu, particularmente, vendo a entrevista dele, do legista, eu só consegui pensar em uma coisa: money, 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 bolso cheio de dinheiro. Lembrando que depois, né, foi pedida a exumação do corpo dela, mas esse pedido foi negado. O baque da morte da Mary Jo foi muito grande para os pais dela. Eles achavam que ela tinha morrido instantaneamente, né, pelo impacto do acidente, ou que ela teria ficado desacordada no impacto do acidente e se afogado, já, né, que a causa da morte foi afogamento, né? Mas é aí que vem mais uma coisa à tona, né? O mergulhador que tirou o corpo da Mary Jo do carro disse que o carro não estava cheio de água. Tinha um bolsão de ar dentro do carro. E de acordo com o mergulhador, ela pode ter sobrevivido por até 3 horas dentro do carro, antes de morrer ou afogada, como diz o legista, né? Ou ela pode ter morrido asfixiada por falta de oxigênio. E isso foi ainda mais traumático para os pais da Mary Jo, né? Foi como se eles perdessem ela de novo. Além disso, o corpo dela não tinha nenhum sinal de trauma, nenhum machucado no rosto, nenhum osso quebrado, absolutamente nada. Como não teve autópsia, né? Ninguém sabe se ela morreu no impacto, se ela morreu afogada ou se ela morreu asfixiada. Na verdade, a gente não tem nem como ter certeza de que ela morreu dentro do carro mesmo, né? Porque ela poderia ter morrido ou sido morta antes do carro cair da ponte ou ser jogado na ponte, né? Uma das teorias é que o Ted nem estava no carro na hora do acidente.
Isso porque, além de outras inconsistências, ele disse que conseguiu ter noção do tempo, né, da hora, enfim, por causa de um relógio que ele tinha no painel do carro. Só que não tinha nenhum relógio no painel do carro. Mentira, não tinha nada lá. Os comentários mais comuns, né, nos vídeos e matérias que eu usei para fazer esse roteiro é de que a Mary Jo estaria grávida do Ted, que era casado e a esposa dele estava grávida. E por isso que a Mary Jo foi morta e não teve autópsia e abafaram logo o assunto. E uma das coisas que dão suporte a essa teoria é que, como eu falei, um tempo depois foi aberto um inquérito para investigar mais a fundo o caso. No último depoimento do Ted, ele disse que eles saíram da festa por volta de 11h15 da noite e o acidente aconteceu por volta de 11h45. E aí ele falou que tentou salvar ela várias vezes, que andou até a festa, voltou com os amigos, tentou salvar ela de novo por quase 1 hora, depois eles foram pro hotel. Só que o gerente do hotel falou que conversou com o Ted no quarto dele às 2h20 da manhã. Sendo assim, pela timeline do Ted, o acidente deveria ter acontecido antes de 11h45. E tem mais um detalhe. Temos uma testemunha. O delegado Christopher Luck disse que viu o carro com 2 pessoas dentro por volta de 00h45 e o carro estava parado um pouco antes da entrada da ponte. Ele achou que o carro estava com algum problema e quando ele foi se aproximar do carro para ver, né, se as pessoas estavam precisando de ajuda ou alguma coisa, o motorista deu partida e saiu com o carro. Então, uma teoria que surgiu foi que o Ted, né, andou com o carro até essa ponte e pediu para Mary Jo mudar de lugar com ele, porque ele estaria bêbado, né? E assim ele não seria pego dirigindo embriagado. E foi nesse momento que ele saiu para passar pro lado do passageiro, né? E a Mary Jo passar pro lado do motorista, que a Mary Jo teria caído com o carro da ponte. E o que também não justifica o motivo dele não ter chamado ajuda, não é mesmo? Talvez ele não quisesse responder por que ele estava parado no carro com uma mulher que não era a mulher dele no meio da noite. Pode ser. Não sabemos porque a gente não estava lá. Só a Mary Jo e ele, os dois já morreram, né? E outra coisa muito estranha foi que o Ted pediu um avião para buscar ele antes de reportar o acidente. E o avião sobrevoou o local do acidente. Como eu falei no começo, tem um filme chamado Chappaquiddick que eu vou assistir esse final de semana, porque vai sair do catálogo do Prime Video no dia 28, ou seja, anteontem, para quem tá assistindo esse episódio no dia que ele tá sendo lançado. E também tem um livro chamado Our Mary Jo, ou Nossa Mary Jo, que foi escrito pela prima é ótimo. Que foi escrito pela prima da Mary Jo. Ambas obras foram feitas depois da morte do Ted, porque, como eu falei, né, sempre teve muita pressão para abafar o caso. E é isso. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí o que você acha que aconteceu. Eu não tenho uma opinião formada, né, porque Kennedy tem muitas teorias, Mary Murray, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre ela. Mas enfim, eu duvido muito que tenha sido um mero acidente. A história fica mudando, os relatos não batem, a reação bizarra do legista durante a entrevista, não terem feito uma autópsia, pra mim não cola, pra mim tem coisa aí, tem caroço nesse angu. Eu não pedi no começo, né, mas vou pedir agora, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike nesse vídeo, me segue lá no Instagram, @falamargot, tudo junto, porque eu tô sempre falando com vocês por lá. E nesse episódio eu quero mandar um beijo especial para quem? São tambores fictícios. Nesse episódio eu quero mandar um beijo especial pro Marcos Levi. Cara,
eu coloquei seu nome na lista pra mandar beijo, porque sim, eu tenho uma lista da galera que tá sempre aqui comentando e eu quero retribuir o carinho que vocês me dão. Mas imagina só, a minha surpresa quando eu vi o selinho de membro do lado do seu nome no seu último comentário. Tipo, muito obrigada, né? Não só por estar sempre aqui, doando, né, um pouquinho do seu tempo pra deixar um comentário, mas também agora, né? Por quê? Porque você também agora está pingando um din-din nesse canal. Muito obrigada e um beijo especial pra você. E pra quem quiser e puder apoiar o canal financeiramente, tem um botão Seja Membro aí embaixo, aqui embaixo, não, desse lado aqui embaixo. E o link também tá na descrição. Por enquanto só temos um nível basiquinho, porque é o que eu consigo entregar no momento. Mas eu já tô aí, né, programando e planejando, enfim, mais níveis. E eu quero lembrar que os episódios são multiplataforma e são lançados sempre às 10 horas da manhã de todas as terças-feiras, simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio. E eu acho que é isso. Eu acho que eu não tenho mais nenhum recado pra dar. Então é isso. Um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio.